algumas vezes é muito importante, a gente já teve experiências prévias fazendo dessa mesma forma, né? Quando a gente lança uma oportunidade como essa, a gente dá alguns direcionadores, tem algumas ideias, sugestões, provoca o mercado, mas a gente não tem resposta pronta, né? Eu costumo brincar aí que a gente não tem gabarito. Então, eu percebo uma certa ansiedade por parte de vocês, né, potenciais proponentes, em ter muita clareza do que a gente está pedindo, quando na verdade nem a gente tem clareza pedindo. Às vezes, ao longo da live, a gente está aqui numa provocação ao mercado, querendo também receber ideias e sugestões de vocês, tá? E a gente já fez isso outras vezes e funcionou. Geralmente a gente chega, né, no momento de receber propostas e se surpreende com algumas boas ideias aqui antes, e a gente combina essas boas ideias com algumas das normas com vocês. Falando aqui do objetivo da live, né, explorar o contexto e os aspectos técnicos dessa OP, né, da OP 2916. A gente não vai entrar aqui em muitos detalhes dos aspectos administrativos e burocráticos, tá? Relacionados aí à contratação de projetos de P&D da Petrobras, tá? Então, certamente, muitos dos que estão aqui na live já têm algum conhecimento das regras que a Petrobras adota aqui para a contratação de projetos de P&D, mas aqueles que ainda não tiverem, né, esse conhecimento, a gente recomenda aí a leitura do Manual de Gestão de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Petrobras. Esse manual está disponível aí no portal do Sigitec, no portal de Conexões para a Inovação. E aí façam leituras atentas, entendendo quem pode participar, quem não pode participar, como é que é a contratação. Basicamente, a gente está falando aqui de um instrumento contratual que a gente chama de termo de cooperação, tá? Entendam bem o que pode ser financiado e o que não pode, como é que funciona a contratação e como é que funciona a prestação de contas, enfim, todos os aspectos burocráticos. Lá no manual a gente não vai tratar disso aqui, tá? Obviamente, a gente, ao analisar as propostas, os proponentes e tal, a gente também vai ter que fazer algumas avaliações nesse sentido. Às vezes, o modelo de parceria, né, o racional proposto, não é um racional trivial, óbvio, clássico, e a gente tem que fazer algum enquadramento aqui da nossa parte, tá? A gente tem flexibilidade, já fizemos isso também em outras oportunidades, mas sempre que foge do rito tradicional, às vezes a gente perde um pouquinho mais de tempo aí na burocracia, tá? Para a live de hoje, tá? Perguntas devem ser realizadas através da aba de perguntas e respostas, e aí os meus colegas vão estar moderando aqui, tá? Então, deixem as perguntas, tentem ser objetivos, mas claros também aí nas perguntas, tá? E aí, no final da explanação aqui, da apresentação que a gente preparou, a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possíveis, tá? Tentando respeitar um pouco do tempo que a gente separou aqui para a live, tá? E aí eu fiz questão de botar nesse slide aqui, eu fiz questão de botar um print, porque há quase 3 anos atrás a gente estava aqui numa outra live para apresentar uma oportunidade, que foi a OP 759, para a implantação de um laboratório de manufatura aditiva aqui no SEMPES, tá? Então, isso foi há quase 3 anos, o laboratório já tem mais de 1 ano de operação, só para vocês verem como é que o tempo passa, mas a gente está fazendo algumas coisas, a gente está conseguindo tirar do papel alguns planos, eventualmente não com a velocidade que a gente gostaria, mas a gente está conseguindo tirar do papel. O laboratório está operando há mais de 1 ano e é um sucesso. O modelo de negócio, o modelo de parceria que a gente definiu, tanto que a gente conseguiu escalar isso na companhia. Então, o modelo que a gente pensou para o laboratório aqui do Centro de Pesquisas hoje já está replicado num contrato global
em várias unidades da Petrobras aqui de exploração e produção. Então, a gente já tem esse mesmo modelo em plataformas, em prédios aqui da nossa companhia, replicando exatamente o modelo que a gente começou pequeno aqui dentro do centro de pesquisas, tá? Então, as coisas estão acontecendo, esse intuito, essa atmosfera aí que a gente quer trazer para a OP 2916 também, tá? Bom, falar rapidamente aqui do Conexões para a Inovação, né? A gente está aqui em função de um racional de inovação que a Petrobras tem, que tenta conectar todo mundo e todos para um fim, né? Estabelecer aí parcerias ganha-ganha para desenvolver e testar tecnologias, tá? Então a gente tem um portal que vocês acessaram, viram lá que a gente publicou uma oportunidade pública, né, aberta aí para o nosso desafio, buscando encontrar aí a melhor parceria, o melhor modelo de negócio para desenvolver e ocupar aí um gap que a gente tem na manufatura aditiva, que é a parte de controle de qualidade, de inspeção, de testes relacionados aí a peças aplicadas sujeitas aí a mecanismos de danos, enfim. Então, o Conexões para a Inovação é um programa que tem tido muito sucesso. A gente está sempre conseguindo encontrar bons parceiros, divulgando as nossas oportunidades, tá? Então tem um QR Code também para o acesso aí ao Conexões para a Inovação, tá? Rapidamente, falando aqui já de alguns números do Conexões para a Inovação, aqui vocês têm na tela números do SEMPES, eu não vou me deter muito aos números do SEMPES, mas vou tentar só passar aqui alguns números do Conexões para a Inovação. Ó. Já são mais de 220 parceiros de inovação, 900 parcerias em andamento, né? Mais de 50 startups que já fazem parte aí do nosso ecossistema, tá? Nesse caso do nosso laboratório aqui de manufatura ativa, por exemplo, foi uma empresa pequena, uma startup, eu diria, que agora cresceu, certamente, mas que se conectou com a gente, bacana. Mais de 100 desafios publicados por ano, né? E aí, considerando as equipes dos parceiros, né, que estão engajadas nos nossos projetos, a gente está falando de mais de 9 mil pessoas. Tá? Então, mais de 900 parcerias, mais de 9 mil pessoas que estão, de alguma maneira, engajadas com a gente aqui nessas parcerias. Tá? Então, os números são realmente superlativos e impressionantes. E a gente caminha para mais uma aqui com a OP 2916. Tá? Bom, falando do SEMPES como um todo, a gente tem muitas iniciativas relevantes aqui. Na tela tem algumas das iniciativas do SEMPES, né, nesse momento. Então, a gente aqui, pensando em manufatura aditiva, está muito ligado a todas essas frentes, né? A manufatura aditiva permite a gente otimizar a eficiência operacional dos nossos ativos legados. Então, a gente consegue, por exemplo, fabricar peças obsoletas que mantêm vivos aí os nossos ativos mais antigos. Tá? A gente consegue garantir suprimento e fabricação de peças para garantir a integridade das nossas unidades que estão em operação nesse momento. Então, super importante. Pensando no futuro, manufatura aditiva certamente faz parte aí dos sistemas de produção do futuro. Né? A gente acredita que lá na frente as plataformas vão contar com muito mais tecnologias digitais, então automação, robotização, drones, digital twin, inteligência artificial, enfim, todas as tecnologias digitais, incluindo manufatura aditiva, farão parte das nossas instalações lá na frente. E eu não diria que é um novo negócio, mas tem um impacto de sustentabilidade gigantesco também na manufatura aditiva. A gente está numa pegada aí de demanda por descarbonização, por transição energética, então, certamente com manufatura aditiva a gente está reduzindo a nossa pegada de carbono, sendo mais racionais na utilização dos nossos recursos, gastando menos tempo, dinheiro e recursos na movimentação das peças, enfim. Então, eu acho que dando um passeio aqui pelas principais áreas e temas de trabalho do SEMPES, manufatura aditiva tem um papel aqui relevante. Tá?
Bom, a área na qual a gente trabalha aqui, que está sob minha responsabilidade nesse momento, é a parte de tecnologias de instalações de superfície, tá? E aí eu brinco que a gente tem duas principais missões, né? E elas estão representadas aí na tela, né? Do lado esquerdo a gente tem o nosso mundo legado, né? A gente tem que cuidar para manter os nossos ativos atuais operando de maneira eficiente e segura, tá? E a gente também tem uma outra responsabilidade aqui, que também exige tecnologia, as duas exigem, né? Para manter esses ativos operando de maneira segura e eficiente, a gente precisa de tecnologia. E para chegar lá em 2050, 2060, a gente também vai precisar de muita tecnologia, porque certamente as unidades serão diferentes. Então, aqui tem um pouco do que está se pensando aí para o futuro. E, obviamente, a manufatura aditiva faz parte desse futuro pensado. Tá? Então, essas são as duas grandes missões que a gente tem por aqui. Agora, já entrando um pouco no contexto aqui da manufatura aditiva propriamente dita, sem tentar ser repetitivo, eu vou tentar passar rapidamente por isso, tá? Mas pensando numa linha de tempo aqui, num roadmap, a gente começa fortemente aqui o nosso trabalho, olhando para a manufatura aditiva ali a partir de 2018, uma primeira grande leva de projetos de infraestrutura e I+P+D e estabelecimento de parcerias, tá? Então, definimos ali uma estratégia de P&D em 3 camadas, que eu já mostrei aí em outras apresentações, não vou ser repetitivo e mostrá-la aqui novamente, mas era uma camada incremental, uma radical e uma disruptiva, todas acontecendo simultaneamente nesse momento, tá? Capacitação, fabricação de peças, implantação e testes dessas peças no campo, e uma tentativa de convencer áreas de logística e de suprimentos que a gente tem um norte, que é uma visão de inventário digital lá na frente, tá? Então, essa é a visão de futuro que a gente traçou lá atrás, quando a gente começou essa jornada em 2018. Depois, no segundo período, que vai de 2022 até agora, a gente acelerou esses investimentos também. Novamente, fizemos investimentos em infraestrutura, que a gente está inaugurando ao longo aí desses últimos anos. Ano passado, inauguramos parcerias lá com o LaProsol, da Universidade Federal de Uberlândia. Já inauguramos esse ano, recentemente, agora semana passada, nosso investimento no Senai de Joinville, CT Laser, pelo menos a primeira fase. E em breve a gente vai inaugurar também outra infra que a gente está investindo, que é lá com o pessoal do Cimatec na Bahia. E essas infras estão permitindo a fabricação de peças mais complexas, mais críticas, maiores, com outros materiais. E a gente está trabalhando também fortemente aí, dando respostas para um trabalho que a gente fez de análise de inventário, tá? Que ranqueou peças que seriam de grande valor aqui para a gente, para o negócio, e a gente está imprimindo também nesses nossos parceiros. Tá? Então, esse é o cenário 2025 que segue. A gente ainda tem muita coisa para fazer, esses projetos aí vão até 2027, mais ou menos. Tá? Alguns antes, outros até 2027. E aí a gente começa a pensar numa jornada no período de 2025 a 2030, olhando para alguns gaps que a gente ainda quer trabalhar. Um é esse da UP 2916, questão de controle de qualidade, mecanismo de dano, vou explorar isso mais à frente, mas a gente também vai fazer outras provocações aí ao mercado, fazendo pilotos aí de aquisição, testando modelos de negócios diferentes, indo ao mercado demandar partes, tá? E a gente tem uma expectativa, a gente gostaria de fazer esse tipo de aquisição no Brasil. Tá? Então, não é segredo para ninguém, a gente tem tentado mobilizar o mercado nacional, porque a gente não quer ficar absolutamente dependente de players externos, a gente quer, para reduzir lead time, o tempo, né, de fabricação, entrega, instalação da peça, a gente gostaria de ter prestadores de serviços aqui no Brasil. Tá? Então, uma das grandes missões é fazer, escalar, né, essas aplicações. A gente não quer depender de projetos de P&D para fabricar peças, a gente quer fabricar peças com players que são prestadores de serviço de fato, e dar essa escalada aí é um dos principais desafios para esse período aí de 25 a 30. Montei aqui uma figura mostrando o mapa da manufatura aditiva do Brasil, do nosso colega Ilan Saldanha, né?
O mapa já está na terceira edição e com certeza vem crescendo, né, o número de participantes, de logos aí, né? Muita gente está aderindo ao ecossistema, né? E a gente quer que esse ecossistema continue crescendo, tá? Bom, só para resumir aqui, nesse período de 23, né, final de 22 até 2027, os investimentos somam aí 85 milhões, tá? Já compromissados, então essa nova OP não está contemplada aqui. Os principais termos de cooperação e parceiros e o número de máquinas que estão aí à nossa disposição nesse mini ecossistema que a Petrobras criou para qualificar as suas partes de interesse também estão aí na tela, tá? Então, não são valores baixos, não, tá, pessoal? São valores bastante significativos. Obviamente, não se comparam com investimentos que países, né, com políticas de Estado estão fazendo, países desenvolvidos, mas considerando que se trata de uma única empresa aqui no Brasil fazendo essa monta de investimento bastante razoável, tá? Bom, aqui estão os nossos principais parceiros atualmente, tá? Então, nosso parceiro para processamento laser é o Senai de Joinville. O Sematec tem um bureau aí que está crescendo também significativamente com os nossos investimentos. Temos a parceria com a Spare Part 3D aqui no âmbito também sob a batuta aí do Sematec. E temos o pessoal do Laprosol para deposição a ar, e a gente tem a 3D Criar com a Siemens como os nossos parceiros aqui dentro do SEMPES, no nosso laboratório. Tá? Aí eu vou passar rapidamente aqui de coisas que aconteceram no último ano, nos últimos meses. A gente tem tentado fazer movimentos que, usando o peso da nossa companhia, né, fazer movimentos para integrar o mercado local. Então, no passado, a gente fez um grande evento, um workshop aqui no SEMPES. A gente queria fazer uma edição esse ano, mas, enfim, a burocracia comprometeu as nossas ações. A gente deve fazer o evento no começo do ano que vem. Parte de capacitação, que é super relevante. Internamente, a gente está catequizando o nosso público interno, usando o nosso laboratório aqui do SEMPES e os outros laboratórios que a gente tem. Então, a gente está fazendo muitas ações de capacitação. E inauguramos as novas instalações lá do Laprosolda, inauguramos recentemente o CT Laser, vai aparecer mais à frente. Seguimos fabricando muitos componentes, tá? Então tem muita demanda interna sendo atendida aqui através dos nossos termos de cooperação, tanto de polímeros quanto de metálicos, mas a gente quer avançar muito no metálico, tá? A gente acha que, do ponto de vista de modelo de negócio, de investimento, o mundo polimérico, pelo menos para as coisas mais simples, a gente conseguiu encontrar um bom meio termo, mas para o metálico a gente precisa avançar bastante em discussões para que a gente tenha modelos de negócios viáveis aqui no país e consiga aumentar a nossa demanda, tá? Trabalho forte aqui de análise de inventário, digitalização de peças, já o começo da digitalização do nosso inventário de spare parts, né? E essa aqui é a mais recente. Na semana passada a gente estava lá, nosso time aqui lá em Joinville, para inaugurar aí, o CT Laser, aí, um investimento nosso bastante relevante lá no Senai de Joinville. Tá? Beleza, tudo isso, pessoal, apesar de tudo isso, né, apesar de todos esses avanços, que não é pouca coisa, né, tema super questionado no passado, em alguns momentos a gente quase abortou alguns dos projetos aqui, das iniciativas que a gente tinha. Apesar disso tudo, ainda tem uma série de lacunas, ainda tem muito trabalho a ser feito de conscientização do potencial da tecnologia, que não é a salvadora da pátria, mas que ajuda muito. E duas coisas chamam muito a nossa atenção, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de fabricar alguma peça para instalar, ou que alguma demanda aparece, os principais questionamentos, né, que estão diretamente conectados a uma, digamos, lentidão ainda, né, na adoção da tecnologia, são associados a controle de qualidade.
ao entendimento da turma de que a gente ainda não consegue produzir com propriedades que são semelhantes ao dos processos convencionais, uma grande desconfiança ainda em relação à tecnologia, tá? Então, obviamente, tem outros aspectos, né? Custo, a inexistência, digamos, né? As limitações de um mercado ainda pequeno aqui no Brasil, em especial para o metálico, para peças funcionais, mas essas questões, né? De propriedade, inspeção, controle de qualidade e a falta de dados relacionados à utilização dessas peças, né, produzidas por manufatura aditiva, em alguns dos ambientes clássicos, né, sujeitos a mecanismos de danos típicos também, né, da indústria de petróleo, como a corrosão, por exemplo, isso ainda limita bastante o nosso rol de aplicações, tá? Então, é por isso que a gente está propondo a OP 2916. A gente quer dar mais confiança para quem ainda está desconfiando, tá? E esse é um trabalho que a gente vê que globalmente está acontecendo, ainda de maneira incipiente, eu diria, tá? Porque tem alguns movimentos aí olhando para a corrosão, algumas iniciativas de inspeção, mas dedicadas à indústria de óleo e gás, assim, com o foco que a gente está tentando trazer aqui. Não vejo grandes iniciativas também, tá? Tem algumas, obviamente, com um pouquinho de recurso e de uma pegada de P&D e tal, clássica, mas assim, a gente aqui está pensando para além do P&D. A gente está pensando numa conexão já com o mercado, né? Que mais lá na frente eu vou até deixar claro para vocês, essa conexão com o mercado aqui para essa OP, ela vai constituir um diferencial, tá? Propostas que tiverem uma conexão bacana entre o P&D clássico aqui da academia com uma clareza de negócio, de conexão com eventuais prestadores de serviço, com empresas e tal, vão estar no nosso racional aqui, largando na frente, tá? Então, é por isso, né, por esse contexto que a gente está propondo a OP 2916. Sendo slide aqui eu já apresentei em algum evento anterior, aí, ano passado, lá numa jornada de tecnologia lá da Bend, né? E a gente mostrou que muita coisa ainda precisa ser feita do ponto de vista de controle de qualidade, né? Então, a gente está falando de um novo processo de fabricação que tem novos defeitos típicos e exige novos métodos de inspeção também, novos procedimentos, tá? Esse é um dos temas que é um gargalo para adoção, tá? Todo mundo que pensa, que opera uma unidade, que tem uma peça que está colocada num contexto de criticidade, de complexidade elevada, pensa duas vezes antes de colocar uma peça numa tecnologia que, digamos, ainda é emergente. O cara tem confiança, apesar dos pesares, eu vou até mostrar aqui fazer uma brincadeira com vocês no próximo slide aqui, ou num dos próximos. Ele ignora, às vezes, né, em função da confiança que tem num processo tradicional, ignora riscos que estão ali, mas ele nunca ignora os riscos de uma tecnologia nova, né? Então, cobra-se muito das peças em termos de inspeção e controle de qualidade, né, de uma eventual peça de manufatura aditiva, e nem sempre essa mesma cobrança vem para um processo tradicional. E a gente, obviamente, precisa desenvolver mercado, a questão toda de certificação de produtos, processos, instalações, que ainda é algo incipiente aqui no Brasil, tá? Então, a gente vê uma série de gaps, técnicas de ente que precisam ser desenvolvidas, aprimoradas, adaptadas, uma infra que é limitada aqui no Brasil, e tudo isso constitui, né, esse contexto associado a esses gaps, esses desafios, constitui oportunidades que a gente quer explorar aqui nessa OP. Seja aí o desenvolvimento de novas técnicas de inspeção, né, em especial para avaliação volumétrica de peças, né. Então, o mundo tradicional de inspeção está muito preocupado, em especial para o nosso mundo aqui da indústria de óleo e gás, está muito preocupado em conseguir avaliar a geometria de um chanfro que virou um cordão de solda, né? Aqui a gente quer inspecionar uma peça.
E, eventualmente, a gente quer fazer isso durante a fabricação da peça para não chegar no final e perceber que a gente perdeu tempo que aquela peça contém um defeito, tá? Então, tem uma série de oportunidades aí que a gente precisa explorar. Então, monitoramento em tempo real, validar metodologias, procedimentos e estudos para definir critérios de aceitação também, né? E incorporação aí de tecnologias digitais para melhorar o controle de qualidade. Então, tem um mundo de oportunidades, tá? A gente está dando aqui um cheiro do que a gente gostaria de ver na OP, mas, obviamente, é difícil explorar tudo isso, tá? A gente tem consciência disso, tá? Então, a gente não está colocando aqui itens que são obrigatórios, a gente está só dando algumas sugestões e alguns caminhos possíveis, tá? Bom, isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês. Eu pedi ao pessoal do Senai para disponibilizar para a gente, né? A gente, nesse investimento que a gente fez lá no Senai de Joinville, que foi inaugurado na semana passada, a gente comprou um tomógrafo, né? E tinha uma peça nossa sendo produzida lá e a galera começou a brincar com um tomógrafo, tá? Uma peça de alumínio de uma das nossas plataformas. E vejam vocês que engraçado, eu não tô generalizando o que eu vou mostrar aqui, tá? Eu só queria trazer algo que justificasse o que eu comentei anteriormente nos últimos slides, né? As pessoas cobram absolutamente tudo de uma peça que vai ser produzida por manufatura aditiva, em especial metálica, e que vai operar numa determinada condição numa das nossas plataformas ou refinarias. Mas elas não têm esse mesmo sentimento, esse mesmo feeling, obviamente, para os processos tradicionais. Então, aqui, ó, essa primeiro vídeo, né, mostra a peça original que a gente tirou da plataforma e mandou para ser digitalizada e reparada lá no Senai, tá? Só uma aba, né? Esse detalhe que está sendo mostrado aí, ó. Só essa parte foi produzida por manufatura aditiva lá no Senai de Joinville. E se a gente pensar ali em diferenças de densidade, que podem ser poros, vazios, etc., essa parte está muito mais limpa, produzida por manufatura aditiva, lá no Senai, está muito mais limpa do que o restante da peça, que é uma peça fundida, obsoleta das nossas plataformas. Tá? E a peça do lado é uma peça totalmente produzida por manufatura aditiva, lá no Senai. O Flávio está me lembrando aqui que a peça é de alumínio. Tá? Enfim, então é isso, né? Esse é o contexto de desconfiança, né? Que é óbvio. Sempre que tem algo novo, você acredita no que está dando certo e contesta aquilo que está chegando, né? Então, é esse entendimento que a gente quer mudar com alguns trabalhos, tá? Então, peças fundidas, forjadas e outras aí não passam, às vezes, por avaliações volumétricas, ou o processo é avaliado por amostragem, por exemplo, algo do tipo. E quando a gente faz peça por manufatura aditiva, geralmente é uma peça única, né? Ou às vezes você fez uma para fazer ensaios e a outra vai ser aplicada. A gente precisa inspecionar a peça como um todo, e é esse gap que a gente quer trabalhar e tentar diminuir, né, com a oportunidade. Beleza, então foi por isso, pessoal, que a gente abriu aí a OP 2916, mecanismos de danos, controle de qualidade e inspeção de peças produzidas por manufatura aditiva. Prazo para envio de propostas está aí, ó, até o dia 1º de setembro, tá? Então, está aberto aí para receber, estamos abertos aí para receber a proposta, e nosso objetivo, sim, é de enquadramento no regulamento da ANP, tá? Então, quem não tem conhecimento do regulamento da ANP, eu sugiro avaliar o regulamento, está disponível lá no site da ANP, com alguns comentários, inclusive, tem um manual orientativo, e também que leia, né, como eu já recomendei anteriormente, que leia o manual de termos de cooperação da Petrobras, tá? Isso é relevante e pode ter impacto para a proposta e eventuais parcerias que vocês estejam pensando, tá? E agora eu vou passar aqui, tem mais texto, tá? Eu não consegui ser tão ilustrativo aqui, mas eu vou tentar ir lendo com vocês aqui
a visão e fazendo alguns comentários. Tá? Então, o contexto acho que eu já coloquei. A gente quer, na verdade, preencher esse monte de lacunas que tem em relação a propriedades, inspeção, controle de qualidade das peças produzidas por manufatura aditiva. A gente acha que isso vai ampliar a nossa faixa de aplicação de manufatura aditiva, e isso vai ajudar a gente a alavancar a adoção. Tá? Então, esse é um ponto importante. Quais são os desafios? Né? A ausência de metodologias e critérios consolidados para inspeção e controle de qualidade de peças produzidas por manufatura aditiva, e a falta de dados e metodologias sobre o comportamento dessas peças quando sujeitas aí a mecanismos de danos típicos do setor de óleo e gás. Tá? Então, corrosão, fadiga, erosão, enfim, tipos de mecanismos de danos que a gente tem bastante por aqui e acabam atrapalhando a gente. Objetivos, então, da nossa oportunidade aqui é desenvolver, validar e demonstrar metodologias de inspeção e controle de qualidade aplicadas a peças produzidas por manufatura aditiva, considerando aspectos volumétricos e superficiais, definição de critérios técnicos de aceitação para a nossa indústria. Tá? Realizar ensaios, estudos, né, e testes com peças produzidas por diferentes processos e materiais submetidas a condições operacionais críticas da nossa indústria. E aí a gente está dando um cheiro aqui também, um caminho para vocês de quais seriam os principais problemas, né? Então, corrosão, fadiga, erosão, trabalhos em altas temperaturas e, eventualmente, combinações desses mecanismos de danos, né? E aí criar uma base técnica científica que suporte o avanço de normalização e certificação de peças de MA aplicadas a setores como a indústria de óleo e gás, que tem alta exigência técnica e regulatória. Tá? Bom, benefícios: viabilização do uso confiável de peças de MA em aplicações críticas, garantindo aí também segurança operacional e rastreabilidade, redução do tempo de fornecimento e custo logístico, né? Produzindo de forma localizada, né? Descentralizada e sob demanda, desenvolvimento de competências em inspeção, testes e caracterização de peças de manufatura aditiva. Então, vejam, o trabalho que foi desenvolvido aqui, se uma ICT ganhar a OP, a gente quer que o trabalho desenvolvido aqui, que ele seja transmitido para quem vai estar na ponta prestando serviço, tá? Então, de novo, super importante para a gente a conexão com o mercado, tá? Fortalecimento da infraestrutura laboratorial e tecnológica nacional. Então, já adiantando, né, algo que eu vou falar lá na frente novamente, a gente não está limitando aqui, a gente não vai comentar sobre e definir aqui valor-alvo da oportunidade. Tá? Da outra vez a gente fez isso, mas a gente acha que isso acaba ancorando no topo os valores, tá? E, obviamente, a gente vai fazer uma análise de custo-benefício. Mas investimentos em infraestrutura são permitidos, a gente pode, sim, financiar investimentos em infraestrutura aqui. Mas, reparem, investimentos em infraestrutura que eventualmente já estejam disponíveis e que, eventualmente, nós mesmos da Petrobras já financiamos aqui, esses, obviamente, a gente não vai ver com tão bons olhos assim. A gente prefere uma parceria, onde a gente consiga colocar mais grana nos desenvolvimentos e menos grana em infraestrutura. Tá? Então, em resumo, dá sim para a gente fazer investimentos em infraestrutura, mas se essa infraestrutura já estiver eventualmente disponível, a gente prefere uma organização em parceria, onde a gente não tem que fazer um novo investimento repetindo a infraestrutura. Tá? Geração de conhecimento técnico-científico inédito sobre o comportamento de peças de manufatura em ambientes agressivos e contribuição para futuras normatizações, certificações e consolidação da indústria nacional de manufatura aditiva. Tá? De novo, aqui eu vou falar um pouco de soluções esperadas, mas eu fiz questão de colocar aqui que são citações e indicações não obrigatórias e não exaustivas. Por quê? Porque vocês podem pensar coisas diferentes que sejam absolutamente interessantes e que não estão contempladas aqui. E a gente também não tem expectativa de que tudo que a gente pensou para todos os materiais, mecanismos de danos, processos, etc.,
que tudo isso seja feito num projeto. Vocês e a gente também, avaliando as propostas, a gente vai ter que tomar decisões, né, de privilegiar um escopo ou outro. Então, pensem muito em custo-benefício, maior impacto para o nosso setor, maior abrangência das nossas aplicações, obviamente, e essa conexão com o mercado. Tá? Esses são pilares aí do julgamento que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Soluções esperadas, de novo, não obrigatório e não exaustivo. O projeto deve resultar em um conjunto de soluções técnicas, experimentais e digitais para possibilitar o uso confiável e rastreável de peças produzidas por manufatura aditiva. Tá? Então, principais entregáveis. Aí, olhando para a parte de inspeção e controle de qualidade. Revisão técnica e bibliográfica das técnicas de inspeção aplicáveis à MA. Razoável, né? Desenvolvimento de metodologias específicas de inspeção volumétrica. Aí tem alguns exemplos aqui, mas são exemplos. Parte superficial também. E dimensionamento de defeitos. Beleza, razoável. Escolhas terão que ser feitas aqui, tá? Cada um vai vir com um escopo naquilo que tem competência, infraestrutura, conseguir uma parceria, vai propor a aquisição de equipamento, enfim. Avalie, né? Definição de critérios técnicos de aceitação e reprodutibilidade para peças de manufatura aditiva. Avaliação, aquisição de sensores e sistemas de monitoramento para usar aí os conceitos de IoT, Digital Twin, para monitorar a produção em tempo real. E a aplicação de IA, né, e técnicas preditivas para identificação de defeitos e não conformidades com base em datasets experimentais, de maneira que a gente antecipe aí, a identificação de um defeito, algo do tipo. Tá? Então, tem uma pegada de inspeção e de monitoramento aqui. Tá? Eventualmente, alguns escopos vão tratar só de uma, vão tratar só de outra. Beleza, a gente tem consciência de que não vai dar para fazer tudo. Se alguém conseguir ser mais abrangente, a gente vai olhar, obviamente, vamos julgar se é viável, se não é, o tamanho do recurso que está sendo exigido, enfim. Então, vocês também terão que fazer escolhas, com certeza. Tá? E é isso. Olhando para a parte de mecanismos de danos, igualmente, né? Então, mapear e priorizar aí os principais mecanismos de danos atuantes na indústria de óleo e gás, definir uma matriz de teste, considerando os diferentes tipos de peças, processos e materiais. Então, tanto para a parte de inspeção quanto para a parte aqui de mecanismos de danos, não é obrigatório que o player tenha infraestrutura para a fabricação de corpos de provas e de peças. Mas, obviamente, a gente vai precisar de corpos de provas e de peças, e a gente vai incentivar aqui o uso também, o estabelecimento e o uso de parceiros locais. A gente quer incentivar o ecossistema, tá? Então, isso até foi uma sugestão que a gente teve aí há algum tempo atrás, do Vitor, colega nosso, né? Não sei se ele está conectado aí, mas enfim, de que a gente também usasse os projetos para garantir um certo fluxo de aquisição de corpos de provas e peças no mercado nacional, daqueles que não têm acesso à infra, tá? Então, esse também é um ponto que pode ser explorado aqui, tá? Então, quem não tem infra, não é problema nenhum participar daqui. Você pode ter competência em corrosão, em ensaios não destrutivos, etc., mas não tem infra para fabricação de peças. Enfim, você pode se associar a alguém que tem, ou você vai comprar corpos de prova, peças, etc., que você vai especificar no seu projeto, usando players locais ou internacionais. Tá? A gente também pode testar modelos de negócios comprando fora, mas a gente, obviamente, tem uma preferência por tentar incentivar o nacional, exceto quando não tiver ninguém no jogo aqui. Tá? Então, tá aí, ó, aquisição, fabricação de peças reais também, para realização de ensaios não destrutivos e destrutivos. E a gente pretende também levar para o campo peças que a gente trabalhar por aqui, tá? Então, sempre chegando na ponta, tá, pessoal? Sempre chegando na ponta. A realização de testes de laboratório de longa duração para caracterizar o desempenho em condições representativas. Criação de bancos de dados, né, com os resultados e parâmetros de desempenho. Isso vai ajudar a gente a tomar decisões mais rapidamente, se a gente pode substituir e aplicar uma determinada peça
que vá ser demandada para um cenário em que a gente tenha mecanismo de dano atuante, né, etc. E desenvolvimento e validação de modelos de simulação para prever comportamento de materiais e componentes, né, olhando para frente, porque a gente precisa pensar em longo prazo também, né? Quanto tempo esse cara consegue trabalhar em corrosão, fadiga, com uma combinação de corrosão e variações de temperatura, enfim, então também projeções aí para o futuro. Então vejam que tem um mundo de possibilidades aqui, tá? A gente, de novo, a gente não vai conseguir fazer tudo. Então a gente vai olhar as propostas considerando a abrangência, o direcionamento, a profundidade que vocês trouxerem em cada uma desses vieses aqui, tá? E outros que eventualmente não estão aqui, né? Que a gente não colocou, mas que vocês que são especialistas aí nessas temáticas podem trazer para a gente, ok? Parte de infraestrutura e capacitação, a gente tem essa pegada, né, também de fomento aí a formação de laboratórios nacionais especializados e também de capacitação de empresas, tá? Então, tudo que a gente gerar de conhecimento aqui, a gente quer que seja disponibilizado, conectado, esteja integrado com as empresas do mercado, tanto fabricantes quanto empresas de inspeção. Essa conexão é vital, tá? Propostas de harmonização normativa com organismos internacionais, então a gente vai ganhar certamente bagagem, conhecimento para usar até os assentos, a própria Petrobras participa, né, de discussões, mas tem vários brasileiros aqui que participam das discussões das ISOs aí, ASTMs voltadas para a manufatura aditiva, então a gente vai poder participar com mais conhecimento de causa, né? E consolidação dos resultados em guias, né? Técnicos, metodologias que sirvam de referência para a certificação futura. O projeto vai poder ser executado em rede, tá? Então, com parcerias entre ICTs, startups, empresas de base tecnológica, centros de ensaios e testes, sendo possível a aquisição de equipamentos e inspeção no escopo do projeto, tá? Então, de novo, leiam lá os manuais, porque há uma série de regras para projetos de infraestrutura, investimentos que podem ser feitos, terceirização, digamos, ou subcontratações, então é bom que vocês entendam esse tipo de modelo, tá? Enfim, e o restante é o básico, né? Cronograma, equipe técnica, infraestrutura e um plano de trabalho técnico-científico que seja consistente, tá? Então, resumindo aqui, a OP 2916, né? Mecanismo de dano, controle de qualidade e inspeção de peças produzidas por MA, revisão de literatura, definição de matriz de teste, ensaio de laboratório, caracterização, aquisição de peças reais, corpos de prova também na execução de testes, banco de dados, aprimoramento, né? Definição e aprimoramento de metodologias, possibilidade aí de simulação computacional. O parceiro vai receber, né, apoio financeiro e técnico também, então é uma parceria, né, em termos de cooperação, de a Petrobras aporta também, além de recursos financeiros, aporta conhecimento, né, a possibilidade da gente estar interagindo, nós aqui, equipe da manufatura aditiva e das áreas do SEMPES, mas também as nossas unidades operacionais e outros especialistas da casa aqui, inclusive os de corrosão, de fadigas, de materiais como um todo, né? E as nossas unidades operacionais trazendo input também para um aprendizado e direcionamento de vocês, tá? Então é isso, né? Aqui faltou traduzir esse bulletzinho aqui que está em verde, mas é isso, os dois principais tópicos, a parte de controle de qualidade, de mecanismos de danos. A gente espera aí que vocês façam um trabalho mapeando potenciais parceiros, mapeando fornecedores no Brasil e fora, né? E a gente espera ver empresas brasileiras envolvidas aí nessas negociações, porque o pano de fundo aqui é o desenvolvimento e a aceleração da adoção da tecnologia nacionalmente, tá? Então, esse é um pano de fundo importante, tá? Não percam de vista que tem
dois pontos técnicos super relevantes, a parte de inspeção e controle de qualidade e a parte do avanço aqui nos mecanismos de danos, mas também tem esse pano de fundo de desenvolver um ecossistema. Tá? Então, a gente incentiva aí a participação de fabricantes, empresas de inspeção brasileiras, a gente incentiva já um pensamento integrado ao mercado que permita a transferência de conhecimento e já gere um mercado prestador de serviço para a gente, desenvolvendo o ecossistema brasileiro e ajudando a gente a avançar na adoção de manufatura aditiva aqui na nossa indústria, tá? Reforçando aqui o que eu falei lá atrás, né? Cada oportunidade que a gente lança aqui é inédita, tá? Então não tem um gabarito, a gente não tem player favorito. Muitos de vocês que estão conectados aqui na live provavelmente a gente nem conhece, nem sabe onde trabalha, que tipo de infra tem, que tipo de expertise tem. E isso já é um benefício gigante, porque à medida que a gente recebe uma oportunidade, a gente vai lá ver quem é a pessoa, onde ela trabalha, né? Quais são ali as referências, a expertise daquela determinada ICT ou daquela determinada empresa e tal. Então, assim, já tem uma visibilidade sendo criada e uma conexão sendo criada, né? Perdão. Então, é isso, não tem gabarito. Fiquem muito tranquilos e livres aí para propor caminhos que eventualmente não estão colocados aqui, tá? A gente é sempre surpreendido por propostas e modelos de negócio e parcerias que eventualmente não estavam no nosso radar, tá? A gente não está definindo aqui processos, materiais e tipo de peças, mas obviamente tem uma visão, tem uma visão bastante clara, né, para vocês, eu acho, de tudo que a gente já publicou e tem feito aqui enquanto player relevante aqui nacionalmente, né, na manufatura aditiva. Então, assim, os processos com os quais a gente está trabalhando, eu já passei mais ou menos aqui. Os materiais, há uma concentração, obviamente, de alguns materiais que são mais relevantes, que têm um volume muito maior, e outros que são mais específicos. Então, pensem sempre nessa abrangência e no tipo de peça também. A gente vai conseguir ajudar vocês, obviamente, né? Conexão entre a academia e o mercado, já citei, né? Isso vai constituir aí um diferencial, porque tem um pano de fundo do ecossistema nacional, e a gente está incentivando aí parcerias que tragam sinergias em termos aí de complementariedade, né, de competências, infraestrutura, porque isso reduz o custo das propostas. De novo, a gente não está amarrando aqui nem um piso, nem um teto, em termos de orçamento para o projeto. Provavelmente essa vai ser uma pergunta, né? Sempre tem a pergunta em relação ao investimento. A gente não vai falar, porque a experiência mostra que a gente acaba ancorando no teto, tá? Mas, assim, o que eu posso adiantar é que a gente tem um poder de fogo razoável para uma oportunidade como essa, tá? Mas, obviamente, a gente vai olhar custo-benefício. Então, alguém que conseguiu estabelecer parcerias, baixou custo, não vai precisar de investimento. Está dando contrapartidas interessantes, não é? Trazendo mais benefício para a gente. Custo-benefício alto. Comparando com alguém que, de repente, está pedindo tudo, não está entregando contrapartidas e pensou meramente em usar o OP para se equipar e ser mais competitivo lá na frente. A gente prefere, nesse momento, uma parceria sinérgica que ajude a gente a reduzir custos e ter maior impacto. Tá bom? Então é isso, acho que eu finalizo a minha parte aqui. Boa sorte aí, obrigado pela... Quantas pessoas tem ali, Flávio? 100 pessoas conectadas, gente. Obrigado aí pelo interesse. Bastante gente. Muito acima da nossa expectativa aqui. E aí vai vir bastante proposta também. Na outra oportunidade, a gente recebeu 16 propostas, foi bastante. Vamos ver como é que vai ser agora. O Flávio está me sinalizando aqui que tem gente levantando a mão. A gente passou uma orientação aí, até para ser mais tranquilo, tá, gente? Mais fácil de conduzir aqui. A gente vai deixar vocês com os microfones e
e o vídeo aí bloqueado, porque senão fica impossível, tá? Tem 100 pessoas conectadas, mas as perguntas têm que ser feitas no perguntas e respostas. Então, a gente vai tentar responder à medida que vocês forem colocando perguntas ali no PIR. A turma vai ler aqui para mim, vai me passar e eu vou tentar responder